Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos, antes de tudo, abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 13, no verso 13 também. É um verso bem curto, mas também muito profundo. Segundo Coríntios 13, 13. Eu quero ler com vocês. Paulo vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo está aqui se despedindo, né? Nessa carta aos irmãos lá da cidade de Corinto. E ele deixa essas últimas palavras, que a graça, favor imerecido de Jesus, o amor de Deus, que é rico em benefícios, como nós cantamos aqui, o amor de Deus que nos aproxima dele, e que a comunhão do Espírito Santo, que é Jesus Cristo em nós, esteja com todos vocês, guiando em todos os processos, no caminhar. E Paulo chamou isso de a bênção, e é o que nós desejamos hoje para todos nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua graça, favor imerecido. Nós não merecemos, ó Deus. É dádiva do Senhor. Pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu amor, nós também Te agradecemos. E pela comunhão do Espírito Santo, que é Jesus Cristo em nós. Que todas essas coisas venham nos acompanhar, ó Deus, no nosso caminhar, e que possamos seguir com o Senhor, lado a lado. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Falando em estar lado a lado, esse primeiro louvor se chama Emaús. E, para quem lembra, lá em Lucas, ele fala sobre essa passagem, que os discípulos estavam voltando, já tristes, de Jerusalém. E aí Jesus estava com eles no caminho. E é bem assim, na verdade, às vezes a gente não enxerga Jesus, mas no partir do pão eles reconheceram, através desse gesto de Jesus. Vamos cantar? Soldado, voz, os nossos
no nosso coração. Tome o lugar de honra. Vamos continuar louvando o nosso Deus? Esse próximo louvor vai dizer: comigo estás. Senhor, caminha conosco. A gente acabou de ver isso aqui, nesse trecho da palavra de Deus. E é muito bom saber que Ele caminha conosco. Vamos cantar? Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre a tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás. A escuridão, teu olhar me ilumina.
tua cruz. Tua cruz é liberdade, vida nova encontro em ti. Tens meu coração, usa-me, Senhor, perto quero estar, a ti me renderei, minha vida dou em forma de louvor, ergo as minhas mãos pra te adorar. Tens meu coração, usa-me, Senhor, perto quero estar, a ti me renderei, minha vida dou em forma de louvor, ergo as minhas mãos pra te adorar. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Usa-me, vamos cantar. Usa-me e usa-me. Usa-me, Senhor. Mais uma vez, usa-me. Usa-me e outra vez, usa-me. Vamos cantar em forma de oração. Usa-me e usa-me. Tens meu coração, usa-me, Senhor, perto quero estar, a ti me renderei, minha vida dou em forma de louvor, ergo as minhas mãos pra te adorar. Tens meu coração, usa-me, Senhor, perto quero estar, a ti me renderei, minha vida dou em forma de louvor, ergo as minhas mãos pra te adorar. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar. Ergo as minhas mãos pra te adorar. Amém. Senhor, nós consagramos o nosso viver aqui nessa noite. Vamos continuar louvando? Na verdade, agora é o ofertório. Boa noite, irmãos. Este momento é um momento muito importante.
Quando nós dizemos que é um momento muito importante, a gente vai correr lá na Bíblia e vai ver que é um momento de gratidão a Deus por aquilo que Deus tem concedido a cada um de nós, mesmo nós não merecendo. Deus tem sido bondoso, misericordioso, Ele cuida de cada um de nós, não deixa faltar nada para os seus servos, tem cuidado do teu povo, e é um momento muito importante. Por isso, que, irmãos, que a gente, quando chega lá na Bíblia e vê um momento de um acontecimento na vida de um homem que foi valoroso para Deus, um homem muito importante, nós vamos ver que aquele homem reconheceu as bênçãos de Deus, reconheceu a vitória que Deus lhe deu num momento muito difícil da sua vida. Alguns dias passados, o pastor pregou estava pregando lá no livro de Gênesis, e eu acho muito importante, muito bonita esta passagem, quando Gênesis capítulo 14, versículo 20, vai se tratar ali de um momento muito importante na vida também de um grande homem, que é Abraão. Abraão tinha saído, e o pastor pregou, de uma batalha muito grande, e ele tinha sido vitorioso quando o seu sobrinho tinha sido levado como escravo, tinha sido preso, e Abraão, com 300 homens, conseguiu resgatar o seu sobrinho e tudo o que lhe pertencia, trazendo de volta. Abraão reconheceu de fato que aquilo ali foi um milagre de Deus na sua vida, porque 300 homens guerrear contra alguns reis era muito difícil, mas Abraão conseguiu uma grande vitória, e ele reconheceu que isso foi um milagre de Deus. E lá no versículo 20, os irmãos podem ver, está aqui na projeção, ele diz: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Interessante, meus irmãos, que este homem, Melquisedeque, este sacerdote, ele aparece uma vez só na Bíblia, vindo, e depois ele não tem genealogia, a gente não encontra mais, mas ele foi escolhido por Deus e mandado por Deus para receber de Abraão o dízimo de tudo, porque Abraão reconheceu o milagre de Deus operado na vida dele, na vida do seu grande sobrinho, quem ele tanto amava, Ló. Meus irmãos, que nós possamos também entender e reconhecer que cada dia que nós vivemos é um milagre de Deus. Disse lá no meu serviço, esse dia passado, para o meu patrão: eu agradeço a Deus pela noite que Ele me deu, e quando eu chego em casa, agradeço a Deus pelo dia que Ele me concedeu. Sabe por quê? Porque esse dia de hoje nunca mais nós o veremos. Este domingo de hoje, nunca mais nós o veremos. Então vamos ser gratos a Deus até este momento, porque só um milagre de Deus na nossa vida para vivermos cada dia nesse tempo que nós estamos vivendo. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade e por este momento que o Senhor concede ao teu povo de viver. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem provido nossos alimentos, o Senhor tem dado-nos saúde, o Senhor tem livrado o seu povo de tantos perigos, e por isso, ó Deus, este momento é tão importante para cada um de nós, quando nós reconhecemos que o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com cada um de nós. Senhor, muito obrigado pelos hinos já cantados, pelos louvores. Nós estamos gratos, ó Deus, por cada vida aqui da equipe de louvor que tem, ó Deus, de uma forma te servido com alegria. Que eles possam, de fato, ó Deus, estar fazendo isso com uma alegria no seu coração, nos seus corações, fazendo, ó Deus, este momento tão importante que eleva nossas almas até a Tua presença, Senhor.
Nós queremos também te pedir pela vida do teu servo pastor. O Senhor continua abençoando, falando ao seu coração, de maneira, ó Deus, que ele transmita, ó Deus, a tua mensagem aos nossos corações, em que possamos, ó Deus, a cada dia estarmos sendo sempre edificados pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, neste momento, por aqueles que vão entregar, ó Deus, os seus dízimos, as suas ofertas, que o Senhor possa, ó Deus, multiplicar essas ofertas, ó Deus, que vão ser entregues para o sustento, ó Deus, da tua obra aqui nesta localidade e também em outras regiões, em outros lugares. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez? Vamos com as nossas palmas louvar o nosso Deus. Reina em mim. Amém, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja, amém? Aquela criançada bonita até 11 anos, se tem que essa criançada bonita aí, vem aqui na frente, por favor, junto com as titias de hoje, para a gente estar orando. Isso. Você é muito linda. Vem cá, criançada bonita, com as titias. Isso, olha só quanta criançada bonita. Rapaz, tu tá muito grande. Vem aqui. Isso, pronto.
Traz aí, Ricardo, a gente espera, fica tranquilo. Né, Melissa? Isso. Coisa boa. Vamos orar, Clívia. Vamos. Boa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, engrandecendo o Teu nome e sendo renovados também, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por falar os nossos corações através dos louvores, que o Senhor fale também os nossos corações através da Tua palavra, tanto no culto infantil quanto aqui no templo com os adultos, ó Pai. Muito obrigada por tudo, continue abençoando as nossas vidas, a vida do pastor Davi, Senhor, a minha vida e das outras tias que estarão ministrando o coração das crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como os irmãos têm acompanhado, nós estamos neste mês de junho sendo ministrados pela palavra de Deus no livro de Gênesis, e hoje o tema é esse, em tempos de crise. E vamos aprender na palavra de Deus como devemos fazer, através desse texto bíblico de Gênesis 26, o que devemos fazer diante de algumas crises que nós passamos na nossa vida, diante de alguns momentos de crise, de escassez, e o quanto que Deus age em nosso favor. Então, quero te convidar a ler essa perícope aqui, essa porção da palavra de Deus, em Gênesis 26. Nós vamos ler até o verso 33, para que você conheça bem a história. Aqueles que não conhecem vão estar conhecendo agora e trazer aplicações para a nossa vida. Gênesis 26, vamos ler a partir do verso 1. Melhor fechar mesmo. Isso. Vamos lá? Essa pode abrir. Isso. Daqui a pouco eu estou suando aqui. Você pode ficar de pé só mais um pouquinho? Por favor. Você pode acompanhar na sua versão ou aqui conosco, que a Alan vai colocar ali. Gênesis 26, a partir do verso 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Preste atenção nessa história. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe hei de indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele.
E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Pai, esse é o momento que nós entendemos ser um tempo do Senhor para falar ao nosso coração. Portanto, ó Deus, fale ao nosso coração nesse momento. Esteja ministrando, ó Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir. Fale conosco e cumpra a tua obra em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, povo de Deus? Você que vem acompanhando comigo as últimas mensagens, vocês vão lembrar que a gente ministrou a palavra na vida de Abraão, nas duas últimas mensagens, nos dois últimos domingos à noite. E agora estamos lendo um texto, estamos refletindo numa passagem em que Abraão já havia morrido e agora é Isaque, o seu filho, o filho da promessa, um homem de Deus, a qual era abençoado por Deus. Isaque, filho de Abraão, um homem, um servo de Deus, um homem muito abençoado por Deus. E o fato de Isaque ser um homem muito abençoado por Deus, ele, habitando na terra prometida a Abraão e a toda a descendência de Abraão, Isaque, depois Jacó, José, enfim, depois o povo de Deus, toda aquela terra que era prometida a Abraão, que agora Isaque está nesse cumprimento do propósito de Deus, do plano de Deus, mesmo Isaque sendo alguém abençoado e sendo essa a terra da promessa, não significa que não tinha dificuldades.
Não significa que eles não tinham problemas. E essa terra, que era destinada a oferecer leite e mel em abundância, por várias vezes passava momentos de dificuldade. Por várias vezes passava também tempos de fome, tempos de seca. Mesmo sendo Isaac um homem de Deus abençoado, e essa terra prometida ao pai dele, Abraão, a ele e a toda a descendência de Abraão. Só que essa terra também passava por problemas de seca, por problemas de fome. E é nesse contexto que nós lemos aqui agora, esse é o contexto de Isaac nesse momento. A terra está seca. A terra não está produzindo alimento. Isaac estava passando por um momento difícil, enfrentando muita fome. Só que naquela época, o Egito era a grande potência mundial. E o Egito, ele tinha alimentos. No Egito tinha fartura de alimentos, tinha água e tinha comida em abundância. E os povos, as pessoas se deslocavam para o Egito, porque precisavam do alimento, precisavam da água. Então, o Egito era uma nação muito rica e com comida em abundância. Por quê? Porque as terras do Egito eram férteis, porque eram banhadas pelo rio Nilo, irrigadas por aquele rio, e as pessoas iam para lá, porque lá tinha plantação, porque tinha água, então tinha comida, tinha alimento. E nesse contexto é onde que Isaac, ele desce com a sua mulher, desce com Rebeca, para ir ao Egito. Mas entre a Palestina e o Egito, existia uma cidade chamada Gerar, uma cidade filisteia. Uma cidade que era governada por Abimeleque, o rei Abimeleque. E Abimeleque, na verdade, provavelmente era um título igual Faraó no Egito. Não significa exatamente ser o nome do rei Abimeleque, mas o título Abimeleque, igual Faraó, era o título do rei do Egito. E Isaac, ele para naquela cidade com a sua esposa e acontece todo aquele episódio, ele com medo de morrer, ele acaba cometendo o mesmo erro. Aliás, várias passagens falam sobre isso, de erros e acertos que Isaac cometeu, que também o seu pai Abraão cometeu. Abraão também passou por isso. E agora Isaac está passando por isso. E Isaac, ele desce, para ali em Gerar, e ali ele passa um tempo ali, só que naquele lugar, naquele momento em que ele se dirigia para o Egito, ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele. Deus tinha um plano para ele. E a ordem de Deus era: não desça ao Egito. Isaac, não vá para o Egito. E o que Isaac fez? Isaac decidiu obedecer. Isaac poderia muito bem dizer e reclamar: Senhor, eu não tenho, na minha terra eu não tenho comida, eu não tenho água, e no Egito tem, por que eu não vou para lá? Não, ele não fez isso. Ele resolveu obedecer ao Senhor. Aquilo que aparentemente era a melhor escolha, para humanamente falando, aí é um lugar onde tinha comida, onde tinha água, ele simplesmente ouve a voz de Deus: não vai, e ele não vai, e ele obedece a Deus. E essa história de Isaac mostra para nós a importância da obediência à voz de Deus, ainda que a lógica pareça o contrário. Ainda que tudo que a gente vê aponta para a solução do problema dessa forma, e Deus te fala ao contrário, através da experiência de Isaac, a gente aprende que vale a pena obedecer a voz, ainda que seja aparentemente algo contrário ou algo absurdo, mas que vale a pena obedecer a voz de Deus, porque Ele tem os seus planos, e os planos dele são sempre os melhores para nós. Então vamos tirar alguns ensinamentos para a nossa vida nessa história de Isaac, de forma que possamos confiar em Deus, ainda que possa parecer meio estranha a sua ordem, como nós, por exemplo, semana passada, vimos sobre Abraão e Isaac, o sacrifício de Isaac, né? O quase sacrifício de Isaac, ordens absurdas vindas de Deus.
E aqui, num outro contexto, Deus também dá uma ordem para Isaac que ele resolve obedecer e Deus faz prosperar diante daquilo que Deus falou para Isaac. Isaac resolveu obedecer e foi muito abençoado. E que nós possamos aprender também a confiar em Deus, ainda que nossa vida, ou o momento da nossa vida, seja um momento de escassez, ainda que seja um momento de seca, vale a pena a gente ouvir a voz de Deus, porque Deus nos faz prosperar nesses momentos de escassez da nossa vida. Então, essa é a grande ideia do texto aqui. Eu quero te convidar em 3 pontos para que você esteja refletindo sobre isso. E se essa palavra para você, que você possa absorver essa palavra, possa tomar essa palavra para si, tomar posse dela e aplicar na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Primeiro, em tempos de crise, a graça do Senhor irá te suprir no caminho que Ele te conduz. Repetindo os 3 primeiros versos. Sobreveio a fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Era um momento muito grave, um momento de muita fome, um momento de seca. Isaac está enfrentando esse momento. Isaac vai até Gerar, até essa cidade dos filisteus, governada por Abimeleque, e ele ouve a voz de Deus para não descer ao Egito. Percebam, meus amados, o cenário a qual Deus fala com Isaac. Qual o cenário? Fome. Qual o cenário? Seca. Perceba que Deus, ele impediu, ele deu a ordem para Isaac não ir até o lugar da fartura. Ele deu a ordem ao seu servo Isaac para ficar onde? No lugar da escassez, lugar que Deus iria mostrar para ele e que ali ele deveria plantar, naquele lugar de escassez. Então perceba que Deus é quem escolhe o cenário para seu servo. É Deus quem escolhe o cenário para que Isaac tenha uma experiência com Deus. É Deus quem escolhe o cenário, e o cenário não era nada atrativo para que Deus abençoasse o seu servo. Olha que interessante. Isaac teria a experiência de abundância no lugar de escassez, num lugar onde faltava, não onde sobrava. Deus poderia falar assim: não, vai para o Egito que lá tem muita comida que eu já separei para você. Ou seja, Deus estaria dizendo para ele: vai para o lugar da fartura, que lá eu vou te abençoar. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou: fica no lugar da escassez. Fica no lugar onde está faltando. Fica no lugar da dificuldade. Fica no lugar da seca, do aperto. Entenda que não seria no Egito que Isaac seria abençoado. Não seria no lugar da abundância que Isaac iria prosperar. Porque se Isaac desobedecesse a Deus e fosse até o Egito, o lugar da fartura, Deus não iria abençoá-lo. Deus deu a ele a direção e mostrou para ele o local. É nesse local que eu vou te abençoar, Isaac. São nessas terras onde não tem nada, ali você vai prosperar. Ali você será abençoado. Porque se ele fosse para o Egito, ele estaria bloqueando as bênçãos de Deus, porque estaria em desobediência. Estaria bloqueando as bênçãos de Deus. Se ele fosse para aquele lugar rico, com gente bem-sucedida financeiramente, com gente que tinha fartura nos seus celeiros, com gente cheia de dinheiro no bolso, ele não seria abençoado.
Meus amados, as aparências enganam. As aparências enganam. Nem sempre descer ao Egito será a solução. Nem sempre descer ao Egito será a melhor escolha. Nem sempre olhar para o lugar onde há fartura será a solução do seu problema. Nem sempre. Você corre o risco de se iludir com a riqueza, com a beleza, com a fartura daquilo que está sendo apresentado para você. E você começa a pensar que os seus problemas seriam solucionados lá nesse lugar, no Egito, onde sobra, onde não falta. Nem sempre é assim. E não se iluda, porque alguém foi na sua frente, foi para o Egito, foi para esse lugar de fartura e se deu bem. Não se iluda que você também vai se dar bem. Porque o negócio de Deus era com Isaac. Deus tinha um plano, e esse plano passava por Isaac, e não era para Isaac ir para o Egito. Ainda que talvez outras pessoas, outras famílias já tivessem ido na frente dele. Mas para ele Deus tinha outro plano. Não se iluda só porque fulano se deu bem com aquele negócio que você vai se dar também. É algo muito pessoal entre Deus e você e ele. Você corre o risco de se iludir. Se fulano se deu bem, você pode se dar bem também. Mas também pode não se dar bem. Não tome como regra o sucesso do outro, porque Deus tem um plano pessoal com você. E se Deus tiver uma outra maneira de te fazer bem-sucedido, Ele vai fazer. Ainda que te coloque numa terra seca. O importante é ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Ainda que a aparência seja outra. Porque existe um lugar seguro para nós estarmos. E o lugar mais seguro para estar é dentro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro. E nem sempre o lugar mais seguro, nem sempre o centro da vontade de Deus vai ser um lugar de maior fartura aos olhos humanos. Vai ser um lugar de maior beleza. Vai ser um lugar mais atrativo. Nem sempre vai ser assim. Por quê? Porque quem escolhe o cenário para abençoar os seus servos é Deus, não é você. Não somos nós que escolhemos o lugar. Ah, lá Deus vai me abençoar. Desse jeito Deus vai me abençoar. Não. Quem escolhe é Ele. Não somos nós. Talvez não seja aquela grande empresa, aquela grande igreja, aquela grande casa, aquela grande, ou aquele grande. Não, talvez não. Talvez não seja esse lugar que Deus vai fazer você prosperar. Entenda, talvez, não estou dizendo que é regra, eu estou falando que é algo muito pessoal. Assim como Deus tinha um plano pessoal para Isaac, Deus tem um plano pessoal e individual para cada um de nós. E não podemos nos iludir que o que foi bom para o outro vai ser bom para mim também. Porque para o outro, talvez o plano de Deus era realmente levar para aquele lugar de fartura, levar para o Egito e abençoar lá. Mas talvez para você não. Ah, Senhor, por que para mim tem que ser mais difícil? Não tem que ser, não tem que reclamar. Deus sabe. A história de Jacó, estamos aqui conversando sobre isso. O que Deus fez com esse homem, porque ele obedeceu. Porque ele acreditou que o lugar da escassez, o lugar da seca, era o lugar de Deus para a vida dele. Era o centro da vontade de Deus para a vida dele. Entenda que pode ser ou pode não ser. Entenda que quem escolhe o cenário, quem escolhe o lugar,
É sempre Deus. Vai depender daquilo que Deus falar para você. Vai depender daquilo que Deus comunicar ao seu coração. Por isso a importância de estar no centro da vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus e não se iludindo com aquilo que Deus fez na vida de outra pessoa. Tem muita gente aí perdida, muita gente infeliz, porque não está no lugar que Deus quer que ela esteja. Se ilude com a grande igreja. Bênção para quem está lá. Se ilude com a grande empresa. Bênção para quem está lá, Deus conduziu. Se ilude com isso grande, com aquilo grande. Amém. Mas se pessoalmente, para você, não é o caso, contente-se com a direção que Deus der para você. Contente-se com aquilo que Deus tem para você e tenha certeza que será o melhor lugar para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui, está me incomodando isso. Está passando mal ela? É? Então, vai lá que a gente vai estar orando por ela aqui. Isso. Ajuda ela aí, gente. Amém. Vamos estar orando por ela. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos orar pela Rayane. Ajuda ela aí que está passando mal, gente. Por favor. Vamos orar enquanto os irmãos estão socorrendo ali? Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor que abençoe a jovem Rayane agora nesse momento. Ela não está passando bem. Eu peço ao Senhor que esteja cuidando da sua serva agora. Peço aos irmãos que estão ajudando nesse momento, que possam estar cuidando bem dela, ela possa agora estar procurando socorro médico e possa ter tudo que é necessário para a restauração da sua saúde. Nós a abençoamos agora e cremos que o Senhor há de agir em favor da saúde da sua serva. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isso alguém acompanha lá, né? Vamos voltar aqui, gente. Então, meus amados, não se iluda com as aparências, não se iluda com o tamanho, não se iluda com as luzes, com o status, com o nome, seja o que for. Mas tenha sempre a certeza de que é Deus quem escolhe o cenário, é Deus quem escolhe o lugar e Deus há de te abençoar ali. Amém, igreja? Então pense bem na sua vida, pense bem nos lugares onde Deus te conduz, ainda que possa aparecer um cenário de sequidão, um cenário de escassez. Se é Deus que está te colocando ali, é ali que Ele há de te abençoar. Se o lugar de escassez é a vontade de Deus para a sua vida, permaneça nele e certamente você prosperará. Certamente você prosperará. A graça do Senhor vai trazer provisão para você nesse lugar. Meu irmão e minha irmã, o meu desejo é que, se é com você essa palavra, Deus esteja agora ministrando ao seu coração. Porque talvez você esteja na dúvida do lugar onde Deus quer que você esteja para te abençoar, para te fazer prosperar. E talvez a aparência não seja a melhor. Mas o mais importante é você ter a certeza, a convicção de que esse é o lugar que Deus escolheu para você. E ali Ele vai te fazer prosperar. Ali a graça do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida, porque a graça do Senhor conduz os seus servos, assim como conduzia Isaac. A graça do Senhor há de suprir a necessidade dos seus servos, ainda que a terra pareça ser uma terra de escassez. As suas necessidades serão supridas ali. Ah, mas é no Egito que tem tudo. Deus não falou para você ir para o Egito. Deus está dizendo que ali é o melhor lugar para você. Ali Ele vai suprir a sua necessidade. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos.
Os caminhos de Deus são sempre mais excelentes, sempre maiores, sempre melhores. Então, se você está em dúvida, ore a Deus. Senhor, é para eu ir para o Egito ou não? É para eu ficar nessa terra seca ou não? O que o Senhor quer de mim? E se é para ficar na terra seca, é ali que Deus vai te fazer prosperar. As bênçãos invisíveis do Senhor para a sua vida nem sempre estão nos lugares de farturas visíveis. Guarde isso. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser e pode não ser. É algo muito pessoal seu com Deus. Segundo, em tempos de crise, confie no milagre de Deus. Versos 12, 13 e 14. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. 100 por um ou 100 por um. Isso aqui é uma figura de linguagem que visa mostrar a grande colheita. A colheita em abundância. A colheita abençoada. Uma semente equivale a 100 sementes. Ou seja, uma semente, ela produz frutos como se fossem 100 sementes. Essa figura de linguagem está mostrando que Deus estava abençoando Isaac naquela terra seca, naquele lugar que Deus mostrou para ele estar, abençoando tanto que a colheita era 100 por um. Ganhava muito mais. A plantação dele crescia muito mais em cada investimento dele. Então, meus amados, percebam que vale a pena obedecer à voz de Deus, porque Ele faz multiplicar, ainda que a aparência não seja melhor. Isaac, ele semeou numa terra seca. Ele colheu 100 vezes mais. Talvez alguém pudesse falar para ele assim, olha, cara, não adianta não. Essa terra é seca. Não vai nascer nada aí. Para com isso, cara. Isso é ilusão, isso é bobagem sua, não vai nascer nada, não tem água, não vai dar certo. Acontece que Isaac vivia pela fé. Acontece que o servo de Deus vive pela fé. E quem vive pela fé, muitas vezes irá acreditar naquilo que ninguém acredita mais, mas ele acredita, porque Deus falou para ele, olha, cara, sua empresa é pequena, não vai dar certo não. Olha, cara, esse trabalho aí não vai te levar muito longe, não. Olha, cara, essa igreja aí é pequena, você não vai dar muito fruto para o reino de Deus aí, não. Olha, isso aí é pequeno, isso aí é seco, não vai dar nada. E se ilude. Se ilude. Porque não foi isso que Deus falou. E acaba sendo levado por alguns maus conselhos diante daquilo que Deus falou e entra em conflito. Pô, peraí, Deus falou que aqui é o meu lugar e eu não vou sair daqui enquanto Deus não falar para eu sair daqui. É menor, é pequeno, é mais difícil, mais seco, não tem água, não tem ninguém. Mas Deus falou para eu ficar aqui, não falou para eu sair, para ir para o Egito. Entenda isso, não se iluda com o grande, com o bonito, com as luzes. Quando Deus fala para ficar num lugar de terra seca. A gente se ilude tão fácil com aquilo que nos é apresentado numa mega estrutura, numa visão gigante, quando Deus não nos fala para estar lá, quando hoje Deus nos quer aqui, e é aqui que o negócio vai acontecer. O 100 por um é aqui, não é lá. Porque é aqui que é a direção de Deus, é a voz de Deus para esse tempo. Se Deus mandar ir para o Egito, amém. Mas se Deus não mandar, esse é o lugar. Deus mandou ficar aqui. E ainda que pareça loucura, quem vive pela fé vai entender, não. Deus não falou para eu ir para o Egito. Deus falou para eu permanecer nessa terra seca. Aqui é que eu vou dar frutos para Ele. Aqui é que eu vou ser abençoado. Aqui é que minha vida vai prosperar. Aqui que eu irei crescer. Quem vive pela fé, muitas vezes vai acreditar naquilo que está além das provisões, além dos prognósticos, além do que todo mundo fala,
Além do que a maioria fala, Deus falou comigo isso aqui, é isso que eu vou obedecer. Ainda que todo mundo diga o contrário. Eu vou ficar aqui, eu vou estar fazendo isso porque Deus falou, mas cara, a terra é seca, não tem água, não tem nada, não dá nada. Mas Deus falou que é aqui que vai nascer, aqui que a semente vai dar frutos, vai crescer, vai ser nesse lugar. Deus falou com Isaac, Isaac creu e obedeceu. E a pessoa que crê em Deus corre o risco de viver a experiência que somente ela acredita. E amém por isso, porque Isaac acreditou. E ainda que muitas pessoas digam o contrário para você, o importante é você acreditar no que Deus tem falado para você. E mesmo que sejam pessoas até mais próximas, pessoas próximas de você, mas Deus falou foi com você, não foi com ela. Deus tem te dado paz no coração, tem trazido alegria e paz no seu coração, nesse lugar de seca, nesse lugar pequeno, nesse lugar de que aparentemente não vai crescer nada. É esse o lugar. Somente ele ouviu a voz de Deus e ele acreditou. E com o tempo as coisas aconteceram, ele começou a trabalhar. As coisas foram crescendo, a criação dele, o gado, as ovelhas, o rebanho dele foi crescendo, a plantação foi crescendo, os funcionários, os servos dele, começou a crescer, começou a prosperar, porque ele resolveu obedecer numa terra seca. E o servo de Deus, na sua humildade, ele vai ser abençoado e não vai ficar jogando na cara de ninguém. Vai dar sempre glória a Deus porque obedeceu a voz de Deus. Com o tempo as coisas vão acontecendo e Deus vai confirmando no coração. Está vendo? Era isso que está falando para você. E você iludido querendo ir para o Egito. E você louco para ir para o Egito. Achando que a solução do seu problema estaria lá. Mas você obedeceu a minha voz. Resolveu plantar numa terra seca e eu estou te abençoando. É importante a gente entender isso, meus amados. Para não entrarmos nesse time que é grande a beça de gente infeliz que se iludiu com o grande, com o maior, com o mais bonito, quando Deus não falou que lá era o seu lugar, era o lugar que iria te abençoar. Não era lá no Egito. Era no lugar da terra seca. Quem vive pela fé passa por esses momentos. Isaac experimentou o milagre de Deus em meio à crise. Ele trabalhou muito, plantou, cavou poço, cavou, poços, investiu, suou a camisa. Deus fez o quê? Abençoou ele. E algo interessante que ele, sabendo que Deus iria abençoar, não foi de braço cruzado. Ele trabalhou duro. E Deus fez prosperar. E Deus abençoou. Ele prosperou não é porque a terra era fértil, porque não era. Ele prosperou não era porque tinha uma faculdade de agronomia. Porque ele creu em Deus, arregaçou as mangas e foi trabalhar. Ele prosperou porque o Senhor abençoava. O Senhor abençoava o seu suor. O Senhor abençoava a sua dedicação. O Senhor abençoava o seu empenho. E aquela terra seca, aos poucos, foi dando água. Era poços, um poço, outro poço. E como tinha água, dava para plantar, dava para criar animais. E cavava outro poço e tinha água. E é claro que todo mundo, quando cresce, causa inveja. E começou a causar inveja nos filisteus. E começou a ter problemas, e Deus sempre abençoando, e cada poço que cavava, Deus abençoava. Porque a bênção de Deus estava na vida de Isaac, sobre Isaac, porque Isaac resolveu obedecer a Deus. E ainda que pareça difícil, Deus vai lá, cava o poço, que vou te dar água, e desse poço aí, você vai prosperar, e com água você vai plantar, você vai criar, você vai ser rico. Porque resolveu obedecer. Viva pela fé, obedeça e trabalhe muito. Aquilo que Deus falou com você, ou talvez só com você, certamente vai acontecer no tempo certo. E Deus vai te abençoar e você irá ser muito abençoado e próspero em todos os sentidos, em nome de Jesus. Você crê assim, igreja? Amém? E por último, terceiro, em tempos de crise, tira os entulhos que te atrapalham a chegar à fonte.
Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Isaac não era homem de briga. Isaac era alguém pacífico, não era homem de briga. Ele abriu um poço, dava água, vinham os filisteus invejosos, entulhavam os poços, ele ia abrir outro. Os caras começavam a criar caso com ele de novo, com os pastores dele. Ele deixava para lá e abria outro. E Deus sempre abençoando ele. Sempre abençoando ele. O que Isaac fez? O texto diz: Isaac abriu poços antigos e poços novos. Os poços antigos foram aqueles poços da época do seu pai Abraão. E também ele abriu poços novos. Isaac abria outros poços e Deus sempre o abençoava. Deus sempre mandava água para Isaac no deserto, na terra seca. Com isso, Isaac enriquecia com a sua plantação e com os seus animais. Ele cavava e Deus dava água. Ele cavava e Deus dava água. Ele cavava e Deus dava água. Mas está no deserto. Mas Deus dava água. Porque tinha a promessa de Deus. Porque tinha a bênção de Deus. Talvez seja a hora de você reabrir alguns poços que você deixou entulhar durante algum tempo na sua vida. O tempo passou e alguns poços, a qual gerou água para você, muita coisa boa que você aprendeu lá atrás, talvez você tenha deixado ser entulhado com alguma coisa boa que você esqueceu, que você não pratica mais. Lembre-se, Deus abençoou Abraão. Poços cavados no tempo de Abraão foram entulhados. E Isaac foi lá e reabriu esses poços, aqueles poços antigos. Talvez você tenha que redescobrir algumas fontes antigas da sua vida. Eu não falo em saudosismo é doentio. Mas eu falo em coisas boas que Deus ministrou ao seu coração através de mentores na sua vida e que você talvez tenha esquecido. Tenha deixado entulhos caírem nesses poços, e as boas fontes que você teve na sua história tenha ficado para trás. Aquelas coisas boas que seu pai te ensinou quando você era criança, quando você era criança, quando sua mãe te ensinou, quando aquele pastor antigo ministrou o seu coração, lá atrás, talvez numa outra igreja, talvez aqui. Aquela coisa boa que você aprendeu, que Deus ministrou ao seu coração, através daquele amigo, aquela amiga, servo de Deus, era fonte de vida, te trazia alegria, e você esqueceu. Aquilo não era para esquecer, aquilo era para reviver, era para reabrir esse poço. Algumas coisas, como eu falei anteriormente, não falo em saudosismo, mas eu falo de algumas coisas boas que Deus ministra em algum tempo na nossa vida, e que algumas eram realmente para aquele tempo, mas outras eram para permanecerem conosco. Não eram poços para serem entulhados. Não falo de tradição, nada disso, mas eu falo de coisa boa, de ensinamentos, de conselhos vindo dos céus, de bênçãos, de tanta coisa boa que a gente deixou o poço entulhar. A gente não quer mexer mais nisso. Uma coisa que Deus nos abençoou tanto, e que não foi só para aquela época. É para hoje também. É para amanhã também.
Algumas coisas não dá para a gente entulhar não, meus irmãos. Algumas coisas permanecem. Algumas coisas boas que a gente aprendeu na vida. Às vezes aquela empolgação do novo convertido, sabe? Coisa boa, aquele vigor. O poço está entulhado. Agora só quer ficar sentadinho. Tiver calor, liga o ar-condicionado. Tiver fresquinho, deixa assim. Tá bom, vou para casa e acabou. Coisas importantes para o seu crescimento que não deveriam ser abandonadas durante a sua vida. Talvez seja a hora de você repensar nisso. Olha, não é que meu pai me falava isso quando eu era menor? Não é que minha mãe falava isso? Não é que todo domingo eu ouvia isso quando o pastor pregava isso no púlpito e eu nem dava ideia, deixei entrar de um lado e sair no outro. Está na hora de repensar sobre isso. Coisas importantes para a minha vida e não foram coisas para aquele momento em si. Me serviram para aquele momento, mas também servem para a minha vida hoje. Talvez, se for o seu caso, seja a hora de reabrir alguns poços que te fizeram tão bem ontem e podem fazer também tão bem hoje. Pode fazer muito bem hoje. Porque nessa coisa de que a gente realmente tem que deixar muita coisa para trás, é verdade? Esquece algumas coisas do passado que não vale a pena trazer para o momento atual, é verdade? Mas é um momento de repensar se não houve alguma coisa realmente muito saudável, muito abençoadora, que seria a hora de desentulhar esse poço e reviver isso, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Talvez seja isso. Mas Isaac também abriu poços novos. Isaac também, ele não se prendeu somente a abrir os poços do tempo do seu pai Abraão. Ele abriu novos poços. E Deus também abençoou. Percebam, o que é mais importante aqui é a bênção de Deus. Ele reabriu os poços do tempo do seu pai. Deus abençoou. Ele abriu poços novos que não haviam sido abertos ainda. Deus abençoou. Entenda que a bênção de Deus pode vir dessa maneira, mas pode vir também de outra maneira, de algo novo. Isaac virou especialista em cavar poços no deserto. E dava água e água em abundância. Enquanto todo mundo reclamava da crise, da fome, Isaac trabalhava e prosperava em meio à crise. Talvez seja um tempo de algo novo. Talvez seja um tempo de você viver algo novo. Talvez seja um tempo de não mais repensar algo, mas de pensar algo que você nunca tinha pensado. É impressionante a palavra de Deus que nos dá essas possibilidades dele agir e nós não ficamos presos a essas regras nossas, mas aquilo que Deus quer para nós. Pode ser algo novo, um investimento novo, um investimento diferente, de avançar em alguma área inexplorada até aqui. Algo que você nunca explorou e agora está na hora de explorar. É um poço novo, então cava. Se tem a bênção de Deus, a água vai sair, a fonte está lá, Deus vai te abençoar. Você crê assim, igreja? Amém? Desenvolva isso, se essa palavra é para você. Cava esse poço. Não se prenda às vozes dizendo para você que é uma terra seca, onde não vai dar nada, onde não vai frutificar, onde não vai avançar. Lembre-se do 100 por 1. O 100 por 1, se tem a bênção de Deus, Deus te abençoa ali. De algo novo que você está fazendo. De um poço novo que você está cavando. E ainda que seja em tempos de crise, tire os entulhos, vá em frente. Ah, mas entulharam o meu poço no passado, cavei vários poços, fui tão bem abençoado, jogaram um monte de terra lá, um monte de entulho lá, eu não vou ser mais abençoado. Quem disse isso? É Deus que decide o local.
É Deus que abençoa para cavar novos poços e novas fontes de água possam jorrar nova vida, prosperidade, vida e abundância. Não se entrega não, não se entregue não. Vá em frente, o importante é estar no centro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. É isso que importa, obedecer a Deus. Então, se o seu caso é reabrir um poço antigo, se é isso que Deus está falando para você, amém. Se o seu caso é abrir um poço novo, amém também. O importante é estar no centro da vontade de Deus. O importante é estar sempre sendo abençoado por Deus, crendo que Deus, Ele faz jorrar vida de lugares secos. Ele faz jorrar água viva de lugares que aparentemente não são lugares muito atrativos, mas se ali é o centro da vontade de Deus, ali vale a pena cavar um poço, porque Deus vai te abençoar. Ah, Deus, aqui está o seu povo, Senhor. Aqui estamos nós. E é verdade, ó Deus, porque às vezes os nossos olhos se iludem com coisas bonitas, grandes, riquezas, fartura. Mas nós entendemos nesse texto que o que tem que prevalecer é a sua vontade. O Senhor proibiu Isaac de ir até o Egito, o lugar da fartura, para abençoá-lo no lugar de escassez. E nesse momento eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao coração dos seus servos, da sua igreja. Que o Senhor dê a direção para cada um, ó Pai, em nome de Jesus, para que fiquem e cavem poços no lugar que o Senhor quer, para cada um, em nome de Jesus. Que possa haver prosperidade espiritual na vida de cada um que está obedecendo a Ti. Pai, em nome de Jesus, tire aquilo que possa estar enganando, ó Deus, a vida dos Teus filhos, iludindo, ó Deus, com a aparência. Mas dê visão espiritual para que obedeça a sua voz. E não, ó Pai, se iluda com aquilo que está diante dos olhos, mas que obedeça ao Senhor, obedeça a sua voz, ainda que seja um lugar de escassez, de fome, de dificuldade, pequeno, simples, mas que ali é o centro da sua vontade. Então, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, faça crescer espiritualmente, prosperidade espiritual, prosperidade, ó Deus, material, física, se essa for a sua vontade, e nós cremos que o Senhor também abençoa nessa área, ó Deus, mas que o mais importante, nós como teus filhos, estejamos em obediência ao Senhor, no centro da sua vontade, no lugar que o Senhor nos colocou, e ali nós colheremos 100 por 1, porque o Senhor há de abençoar. E os poços, os investimentos que nós vamos fazer, irão, ó Pai, gerar vida, dar frutos, fontes de água abundante, jorrarão desse lugar, ó Deus, porque o Senhor há de abençoar. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. E que os teus filhos saiam daqui abençoados, ó Deus, pela tua palavra nessa noite. E que, ó Deus, de modo muito pessoal, se o Senhor falou nessa noite para alguém aqui, de algo, uma experiência muito pessoal, que os seus servos possam estar obedecendo a sua voz, e que o Senhor faça prosperar e o seu nome seja glorificado em tudo que vai acontecer, em cada poço que será cavado, o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Dê forças, ó Pai, para desentulhar os poços. E abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, de forma que o seu nome seja sempre glorificado em tudo que nós fizermos na nossa vida. Perdoa os nossos pecados.
Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Fique de pé, irmãos. Vamos louvar a nosso Deus. Esse louvor que fala sobre a bondade de Deus. Vamos cantar, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em